declare o que fazer, o que fazer diante de um Deus tão glorioso. O que dizer com palavras, o que dizer com palavras, se até a intenção conheces. Adorar, 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 adorar e orar contrito. Adorar, 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 adorar e prostrado ficar rendido. Levante as mãos para adorar o Todo-Poderoso. Declare: adorar, 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 adorar e orar contrito. Oh, te adoramos, Deus. Adorar, adorar e prostrado ficar rendido. Oh, aleluia. Oh, ria, ria, labachuri, me canta, ria, labalabachuri, ria, pachuri, me canta, ria, papapachuri, ricanta, ria, labachuri, ricanta, ria, pachuri, ricanta, ria, labalabachuri. Você é cheio do Espírito Santo. Comece a falar em outras línguas conforme o Espírito de Deus for lhe dirigindo, for lhe enchendo, for lhe orientando, porque Ele está aqui nesse lugar. Batiza, Deus, renova a tua noiva, vem revigorar as nossas forças, Deus, neste que é o último domingo do mês. Nos apresentamos diante de Ti, ó Deus, oh, diante de Ti, da Tua presença, da Tua face, para Te adorar e Te adorar, Jesus. Oh, aleluia. Rica, riapa, tchuri, me canta, riala, balaba, tchuri, me coa. Se lhe faltam palavras de adoração, peça a Deus: Deus, dá-me palavras agora de adoração, palavras com as quais eu possa e consiga me expressar diante de Ti, fazer-me compreender diante de Ti. Oh, rica, cariapa, papa, tchuri, me coa. Oh, ripa, riala, balaba, tchuri, me canta, riapa, papa, tchuri, me canta. Oh, ricanta, riasca, riala, balaba, tchuri, me oh. Oh, ricanta, riapa, papa, é uma alegria que vai tomando conta da sua alma, do seu coração. É a presença do Espírito de Deus. É a presença do Espírito de Deus. Não tenha receio, abra você também a sua boca, movimente os seus lábios ao Senhor, libere palavras de adoração a Ele. Diga a Ele que você o ama, que você o adora, que você deseja desfrutar da presença dEle aqui neste lugar, nessa manhã, e você deseja ser alcançado por Ele, visitado por Ele, cheio do poder e do Espírito de Deus. Oh, Jesus, como é bom Te adorar, Senhor, como é bom estar na Tua presença, Deus. Tua presença, Deus, é o que mais quero, Jesus, é do que eu preciso, Senhor, da Tua presença, Deus, da Tua presença, Deus, da Tua presença, Deus. Que bom é adorar a Deus. Vamos adorar novamente? Põe em fileiras, declare: põe em fileiras os astros e chama pelo nome. Você pode adorar a Deus comigo nessa manhã, cantando essa oração de exaltação ao Senhor. Ele diz ao o que? Aqui te detém, grande é o seu poder, dá forma aos
aos montes. Diga novamente: Ele põe em fileiras todos os astros dos céus. Põe em fileira. Ele conhece cada um dos astros pelo seu próprio nome. Ele tem autoridade para dizer ao mar: aquieta-te. Ele diz ao mar: aqui te detenhas. Ele dá forma aos montes. Soprou em minhas narinas a vida. Soprou em minhas narinas. Que devo a Ele. Ah, Ele sonhou para mim um sonho. Sonhou para mim um sonho tão lindo. Eu vivo para Ele. O que fazer diante de um Deus tão glorioso? O que fazer? Aleluia, tão glorioso. O que dizer se me faltam palavras? O que dizer se até conhece? Levante as mãos e adore, adore Ele. Adorar, adorar, adorar e orar contrito. Adorar, 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 adorar e prostrado ficar rendido. A noiva de Jesus pode levantar as mãos e a igreja de Jesus dizer: adorar, adorar, adorar e orar contrito. Tua noiva te adora nessa manhã, Deus. Adorar e prostrado ficar. Você pode aplaudir bem forte o nome do Senhor. Você pode adorar a Ele com as suas palmas. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Aplauda o Rei, o Senhor, digno de honra e de glória. Ao nosso Deus, aleluia. Dê um bom dia para quem está pertinho, atrás, na frente, do lado. 2, 3 pessoas aí para não perder o costume. Seja bem-vindo à casa do Senhor, mas não senta ainda não, porque nós viemos para adorar a Deus, amém? Viemos para celebrar o Senhor. Quem está feliz por estar na casa de Deus aqui essa manhã? Estão felizes por estar na presença do Senhor? Então dê para Ele uma linda salva de palmas. Vamos fazer a nossa festa para Ele, aleluia! Ô glória! Batendo palmas assim para o Senhor, ó. Digno de honra e de glória é o nosso Deus, merecedor de todo louvor e de toda adoração. Declare comigo: a alegria do Senhor é a nossa força, a Ele toda a honra e toda a glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. A alegria do Senhor é a nossa força, a Ele toda a honra e toda a glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, e move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, e move o céu com sua adoração. Celebre, exalte ao Rei, se necessário. Agora eu quero ver.
glórias há de pertencer a Ele para sempre. Amém. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, envolve o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, envolve o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, e se necessário for, tire o pé do e às vezes é preciso oferecer ao Senhor uma adoração, com alegria, com felicidade, com evangelho. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, e move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, se necessário, você já sabe. Celebrando nosso Deus nessa manhã, te adoramos, Jesus, oferecemos a Ti o nosso melhor. Diga glória a Deus, dê para Ele uma linda salva de palmas. Aleluia! Diga glória a Deus. Pode sentar em nome de Jesus. Ó, até esquentou agora, hein? Glória a Deus. Diga glória a Deus. Nosso Deus é maravilhoso, né? É tão bom estar na casa do Senhor, na presença dEle. Nós já vamos entrar na palavra, mas antes, deixa eu pedir para a Camila cantar uma canção enquanto a gente vai se preparando para terminar hoje, né, irmãos, esse nosso estudo sobre crescimento espiritual. Já há mais de Deus aguardando por nós. O Senhor Deus tem nos feito crescer para a glória dEle, e nós somos tremendamente gratos ao Senhor por isso. Amém? Vamos pedir ao Senhor Deus para vir com o Teu fogo, com a Tua graça nesse lugar. Aleluia. Te adoramos, Deus. Nos rendemos aos Teus pés. Meu coração, Diga para Ele, quer a Tua presença, Senhor. quer Tua presença. Tudo que o nosso coração deseja, a Tua presença. Meu coração Quer te adorar. quer te adorar. Ser propício a nós e vem neste lugar. Ser propício a nós e vem neste lugar. Vamos pedir novamente, meu coração. Oh, meu coração Quer a Tua presença, Senhor. quer Tua presença. Meu coração quer te adorar. Mais
Senhor Jesus, nós clamamos pelo teu fogo aqui neste lugar, não um fogo humano, Deus, mas uma presença sobrenatural. Nós oramos, Deus, para que o Senhor trate conosco, para que o Senhor alcance o nosso coração, que preparado está, Senhor, para receber a tua palavra. Vem com a tua presença, Senhor, visita-nos, encha-nos, Deus, mais e mais de ti. Te queremos, te desejamos, te precisamos, mais do que tudo e todos. Nos colocamos em tuas mãos, mais uma vez, para mais um culto, e esperamos, Deus, que o Senhor se agrade de nós e nos permita senti-lo nesse lugar, conhecê-lo um pouco mais, se permita descobrir e achar, se permita encontrar, em nome de Jesus, nós lhe pedimos. A igreja de Cristo diga amém, e vamos aplaudir novamente o nosso Rei. Glória a Deus. Bom dia. Bom dia. Espero que você esteja bem. Como é que é o resto mesmo? Se não tiver, vai ficar, porque você está no lugar certo, na hora certa. Você está na casa do Senhor, é na casa de Deus que Ele pode tratar conosco, Ele pode falar conosco. Antes, deixa eu falar um pouquinho com você. Ontem nós tivemos aqui a exibição do filme Deus Não Está Morto. Foi uma bênção. Quantos de vocês estiveram conosco ontem aqui? Olha, graças a Deus, nas duas sessões, depois do apelo, no finalzinho do filme, nós tivemos pessoas entregando a sua vida para Jesus, pedindo que os seus nomes fossem escritos no livro da vida. Isso realmente faz toda a diferença. Ainda que fosse uma única pessoa, foram várias, mas ainda que fosse uma só, a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo todo. Glória a Deus por isso. Jesus merece uma salva de palmas, né? Afinal de contas, é Ele que tem nos dado esta graça, né? Essa vitória dEle. Irmãos, nós hoje vamos terminar essa série de mensagens sobre crescimento espiritual, até porque o Senhor Deus tem plantado no meu coração algo especial. Tudo aqui é especial. Toda palavra de Deus vinda da parte do Senhor, ela é boa, ela merece ser recebida com muita atenção e temor no coração. Mas a partir de domingo que vem, portanto mês que vem, porque hoje é o último domingo deste mês de fevereiro, nós vamos dar início a uma nova série de mensagens sobre os grandes milagres na Bíblia Sagrada. Grandes milagres na Bíblia Sagrada. Mas isso vai reavivar a sua fé de uma maneira tremenda, poderosa. A partir do domingo que vem, nós vamos tratar na igreja de milagres que aconteceram à luz da Bíblia Sagrada, entendendo, enxergando princípios da parte de Deus, maneira como nós podemos e devemos nos comportar, para que também os mesmos milagres da parte de Deus, também aconteçam na nossa vida, amém? Vai ser lindo de Deus, tenho certeza, Deus vai tratar com você. Mas antes, nós vamos encerrar essa mensagem, essa série de mensagens. Quero lembrá-los um pouquinho daquilo que Deus vem tratando conosco, daquilo que Deus vem falando ao nosso coração. Nós dividimos, entendemos que o desenvolvimento espiritual, ele se assemelha a um desenvolvimento físico, por isso esse cartaz, né? É dizer, ninguém nasce adulto na fé, nós primeiro precisamos nascer de novo, ter um encontro com Jesus, depois de novamente nascidos, depois de nascer da água e do Espírito, evidentemente nós nascemos bebês, criancinhas sem saber nada, e aí nós entendemos características destas fases de crescimento. Lógico que a gente podia falar muito mais coisas aqui dentro, mas nós dividimos pelo menos em 3 fases: a infância, a primeira fase, depois a meninice, que a gente pode chamar de criancice, tanto é que quando alguém fala para um adulto, que criancice, hein? Não é elogio, a pessoa está até ofendendo porque um adulto tem que deixar as coisas de criança para trás, e depois da criancice, finalmente nós atingimos a maturidade, amém, pessoal? E tudo isso é muito bom, porque Deus tem tratado bastante conosco. Na fase do bebê, na fase da inocência, a gente viu algumas características que os bebês têm, como por exemplo, ele é inocente, obrigado, irmão, ele tem ignorância aqui não é brutalidade, não é estupidez, a ignorância aqui, ele não tem nada, ele não sabe de nada,
ele nasce no zero, um bebê não tem passado. Assim, toda pessoa que entrega a sua vida ao Senhor Jesus é uma nova criatura, aleluia. As coisas velhas já passaram, a Bíblia diz, tudo se fez novo. Não há histórico na vida do novo nascido, não há passado que o possa acusar aquele que nasceu de novo. A gente viu também que o bebê é fácil de ser mimado, a gente colocou como ele se irrita fácil, facilmente mimado. Essas coisas um adulto tem que deixar para trás. Depois nós passamos pela face da criancice, que é instabilidade. Instabilidade é inconstância. Eu lembro que no dia que nós vimos isso, eu dei até o texto de Tiago 1, que diz que aquele que é inconstante na fé é como a onda do mar. Você lembra? Impelida e agitada pelo vento. Como é que é a onda do mar? Vai e volta. Um dia estou bem, outro dia eu estou mal. Ele é inconstante. E qual é o problema, o perigo de ser inconstante? A Bíblia diz que o inconstante não recebe nada de Deus. Está lá em Tiago, no capítulo 1. Então, criança é assim, criança é bem constante. Curiosidade, criança é curiosa, pode parecer bonito uma criança, mas para um adulto curioso demais, curiosidade é até feio. O curioso acaba entrando em questões que não lhe dizem respeito. Aí você vai lembrar do exemplo do Pedro, nosso colega de toda manhã aqui nas ministrações, amém? Você lembra que uma vez o Pedro, Jesus está falando para o Pedro acerca como ele iria morrer e glorificar o Senhor. Aí o Pedro olha para o João e diz, e desse? Lembra desse texto, desse dia? E desse, o que vai ser desse? Apontando para o João, né? Qual foi a resposta de Jesus mesmo? Que te importa? Eu estou indo rápido assim, porque isso aqui a gente já viu. Que te importa se eu quero que ele fique até que eu venha, até que eu volte para buscar a igreja? O que eu tenho para o João é problema entre eu e João. Não tem nada a ver com Pedro. Isso é a palavra libertadora, porque o que Deus tem para você é da sua conta. A gente perde muito tempo preocupado com os planos que Deus tem para os outros. Você precisa gastar o seu tempo naquilo que Deus tem para você, tem separado você para fazer. Faça e faça com o coração aberto em nome de Jesus, amém? Aí nós vimos também tagarelice, meu Deus, criança fala bastante, em regra, é lógico que dependendo do temperamento, uma outra vai dizer assim, não, o meu é diferente, ou a minha é diferente, mas em regra a criança fala, e quem fala demais, a Bíblia diz em Provérbios, tem perturbação, quem fala muito erra muito, está lá em Tiago 1 também, a partir do 19, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, pois a ira do homem não opera a justiça de Deus, amém? Tudo isso nós já vimos até chegar na maturidade, e dentro da maturidade, que para nós é o que interessa, é o que importa, é onde nós queremos chegar, é o nosso gol, é o nosso alvo, amém, pessoal? Para chegar na maturidade, nós dividimos aqui a maturidade em 3 características, e essa sim, a gente tem gasto um tempo maior, dedicando um pouquinho mais, cada domingo a cada uma dessas características, porque é o nosso alvo, nós queremos crescer na fé, posso falar, nós queremos crescer na fé, desenvolver a fé, atingir uma maturidade espiritual tal, que haja na nossa vida discernimento das coisas. Fica tranquilo que hoje eu vou explicar melhor sobre isso. O que a gente já viu de característica de maturidade? Que a gente dividiu em 3. Estimar pouco as coisas da terra. A segunda, ser insensível diante da censura e do louvor. A terceira, ter habilidade de reconhecer quando Deus está agindo, quando Deus está operando. Nós já vimos 2, nós vamos terminar na terceira hoje. A gente já viu que o maduro na fé tem uma lista de valores diferente. Aquilo que é importante mesmo para ele, Deus vem em primeiro lugar. Qual é o primeiro e maior mandamento de tudo? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Então Deus tem um lugar dele. O lugar dele é o número 1. Ele deve vir sempre e vem em primeiro lugar, amém? É bom ter dinheiro? Lógico que é bom prosperar? Lógico que é, e eu penso, eu creio que isso é até da vontade de Deus, que você cresça, que você adquira, que você conquiste nessa terra de uma maneira poderosa, mas sem nunca se esquecer de quem é você,
de que Deus é que te dá força para adquirir, de que Deus é que te dá força para crescer, de que você está onde está, graças a Deus. Amém? Essa é a primeira coisa que o maduro na fé entende. Ele é maduro na fé, ele coloca Deus em primeiro lugar, ele não se perde. O maduro na fé também separa bem as coisas. Nós entendemos, foi até na semana passada que a gente entendeu isso aqui, que o comportamento do maduro na fé diante do louvor ou da repreensão é sempre o mesmo. Ele mantém a cabeça no lugar e os pés no chão. E tem gente que não pode ser repreendida, que se perde, magoa, guarda aquilo no coração e se afasta do Senhor, perde a bênção. Aí nós lembramos até do exemplo do rei Uzias, que começou muito bem, não sei se você lembra disso, foi domingo passado. Ele começou reinando com 16 anos de idade, mas ele tinha um sacerdote sobre ele. A gente até falou um pouquinho da bênção de ser pastoreado, né? O sacerdote Azarias, enquanto ele estava vivo, ele cresceu, ele prosperou, ele teve entendimento muito naquele reino, mas depois ele se perdeu. Depois que ele ficou grande, depois que aquilo subiu na cabeça dele, aí ele foi oferecer incenso no altar do incenso, foi o grande erro dele, porque ele achou que para ele já não valia mais tudo, ele podia, ele era diferente, ele era o rei, mas ele não podia oferecer incenso, era a tarefa do sacerdote. Aí os sacerdotes vieram atrás dele e repreenderam, deram uma bronca nele. Ele foi repreendido. E quando ele foi repreendido severamente, ele não aceitou aquela repreensão. E aí nós entendemos que ele ficou muito indignado contra os sacerdotes. Aí eu abri um parênteses aqui, vou repetir, porque isso aqui para mim é muito importante. O que existem de pessoas ainda hoje indignadas com o sacerdote, e aqui, irmão, não adianta se a pessoa está certa ou não, sinceramente, por favor, não me leva a mal, mas sinceramente não faz diferença. Pastor, claro que faz, eu estou cheio de razão. Quando você fica indignado, você perde a razão diante de Deus. Você abre a porta para o inimigo entrar e não é no outro, é em você que ficou indignado. Porque é você que tem que guardar o seu coração. Seu coração é casa tua. Na sua casa entra quem você deixar. Por isso que a Bíblia diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração do teu marido. Não, você não tem condição de guardar o coração dos outros, você tem que guardar o seu coração. A sua casa, quem toma conta é você. Então, estando você certo ou errado, mas eu estou certo, mas eu estou errado, difícil a pessoa às vezes até admitir que está errado, mas seja certo ou seja errado, guarda o teu coração, livre-se de toda a indignação. Se você foi repreendido justamente ou injustamente, cuidado com o seu coração, porque é daqui, Jesus diz, procedem as saídas da vida. Deus tem saída para você, vai plantar aqui, para você encontrar, você precisa estar com o coração limpo. Só os limpos de coração é que verão a Deus. Mateus capítulo 5. Amém? Nós vimos que é difícil sim ser repreendido, que a gente precisa manter o maduro na fé, recebe, eu não estou dizendo que oh, aleluia, glória a Deus, o que foi? Tomei uma bronca. Ninguém age assim. Em Hebreus 12 a Bíblia diz, ninguém fica feliz quando repreendido. A Bíblia chega a dizer que na hora a gente fica realmente, né, meu Deus, que coisa é essa e tal. Contudo, depois, está lá em Hebreus 12, produz um fruto. Produz um fruto. E se você ficar com o pé no chão, cabeça no lugar, não se perder, não permitir que o ódio, a raiva, a ira, a indignação tome conta de você, você vai colher desse fruto. Deus tem bênção para dar para você. Amém? Vimos a questão da repreensão. Aí nós entendemos, ainda domingo passado, já estou chegando no dia de hoje já, hein, pessoal? Tão perigoso quanto ser repreendido é ser elogiado. Lembra? Porque se por um lado a pessoa repreendida tem que guardar o coração, e é verdade, a pessoa quando elogiada, aplaudida, reverenciada, ainda mais precisa guardar o coração. Oh, esse é o cara. Oh, ninguém é igual a você. Você é melhor. Ninguém faz o que você faz como você. A pessoa que é madura na fé mantém a cabeça no lugar e os pés no chão. Tudo bem, diante da repreensão e diante dos elogios. E o exemplo que nós vimos do nosso amigo, quem que é o nosso amigo de todas as manhãs? Pedro.
Jesus diz: quem é que dizem por aí ser o Filho do Homem? Os discípulos começaram: João Batista, uns falam que é Elias, e para vocês, quem é que eu sou? Jesus pergunta. Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus fica maravilhado. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, não foste carne e nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Olha, parabéns, Pedro, você foi usado por Deus agora. Ó o Pedro, subiu. E aí Jesus diz: em verdade vos digo que o Filho do Homem, se referindo a ele, será crucificado, castigado, mas no terceiro dia ele vai ressuscitar. Ó Pedro, esqueceu de descer. Chama Jesus num canto, repreende Jesus. Ó a cabeça do Pedro, irmão. E Pedro dá uma bronca só em Jesus, dizendo: take it easy, pegue leve. Ó, calma. Menos, se fosse crente da Igreja da Graça, ó, está amarrado isso aí. Isso não vai acontecer com o senhor, não. Não fala desse jeito, Jesus. Na hora Jesus vira para o Pedro: ó, para trás de mim, Satanás. Espera aí, mas você não tinha sido usado agorinha por Deus? Não teve uma revelação de... Por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque quando eu vejo aqui essa história, a gente está aprendendo um pouquinho sobre elogio, é verdade, mas eu percebo aqui também que a gente tem que tomar cuidado, porque mesmo você sendo uma pessoa de Deus, uma pessoa espiritual, você pode ser usado agora por Deus, mas se você não vigiar, se você não guardar a sua boca, o inimigo pode usá-la. Que isso? Mas eu sou um discípulo do Senhor. Também sou. Não, mas ele é pastor, mas ele é obreiro, mas ele é membro. Não, pastor, tem 30 anos de igreja. O que tem? Não, mas ele anda com Jesus. E o que tem? Se não vigiar, o inimigo coloca a palavra, porque a pessoa tem que ser madura na fé, senão ela daqui a pouco fala coisa que não é de Deus, que não foi usada pelo Senhor, tendo sido usado por Deus há pouco tempo, e depois Jesus diz: para trás de mim, Satanás. Quem está usando agora o Pedro? Satanás. Por quê? Aí Jesus explica, que você não compreende as coisas do Espírito de Deus, você só entende as coisas do homem, você está pensando, raciocinando humanamente, você está raciocinando na carne, você não está entendendo como Deus entende as coisas. Então eu repreendo esse pensamento, porque esse pensamento é carne, não vem do Espírito. Olha que coisa séria. Mas o maduro na fé, ele consegue se comportar bem, uma vez repreendido ou elogiado. Amém? Até aqui, quem entendeu, diga glória a Deus. Finalmente chegamos no dia de hoje. Como é que nós vamos terminar agora essa série de mensagens? Nós vamos terminar estudando esse terceiro e último item. E o maduro na fé também possui essa característica, essa habilidade. Que, ó, para mim, é difícil falar assim, mas vai, já comecei, vou terminar. Talvez seja a mais importante característica que um adulto na fé deve ter. Importante não só para que ele seja visto como adulto, mas para a vida dele mesmo, para o sucesso pessoal dele. Que característica é essa? Ter a habilidade de reconhecer a ação de Deus em tudo aquilo que ele enfrenta. Conseguir ver Deus no que ele passa. E separar o que vem de Deus do que vem do diabo. Isso eu não vou mentir para você, é muito difícil. Não é fácil. Por isso que eu quero fazer uma oração antes, para que Deus nos dê a graça de primeiro compreender isso. E eu quero plantar no seu coração a semente de que nós precisamos buscar isso, colocar isso como alvo na nossa vida. Escute, muita gente dentro da igreja sofre com isso. Passa uma situação, pastor, não sei, será que é Deus que está fazendo isso na minha vida? É o inimigo? Eu repreendo ou eu abraço? Eu aceito ou eu rejeito? Eu não sei, pastor, eu estou confuso. Está dando para você entender a importância do tema? Feche os olhos sentado mesmo. Diga: Senhor Jesus,
Esse é o meu alvo hoje. Dá-me, Senhor, discernimento, para que eu consiga enxergar e separar as coisas que vêm de ti, daquelas que não vêm de ti. Abra os meus olhos, abra os meus ouvidos, eu repreendo toda a confusão, faça-me entender a tua palavra, é o que eu lhe peço, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Escute o que diz o texto sagrado, 1 aos Coríntios 2, verso 15 e 16. Escute com atenção. O que é espiritual, a pessoa que é espiritual, discerne bem tudo. Guarde essa frase, ela é importante para nós hoje. O nosso alvo é atingir a maturidade na fé. Obviamente, o maduro na fé é aquele que é espiritual. O que é espiritual? É aquele que anda assim, igual um espírito anda, né, pastor? Não, não é isso. O espiritual é aquele que está no espírito, vive no espírito. Ele não anda segundo a carne. Romanos 8:1 diz: nenhuma condenação há. Tome até cuidado com esse texto. Eu estava fazendo a pesquisa, e como eu tinha até então a NIV, na tradução americana, que é a nova versão internacional americana, na hora que eu fui ler Romanos 8, no verso 1, eu percebi que existem algumas traduções com alguma deficiência grave, que eu tenho para mim, que são gravíssimas. Como, por exemplo, a Bíblia em Romanos 8:1 diz, a minha português corrigida, Almeida Revista e Corrigida, ela diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, e sim segundo o Espírito. Mas tem Bíblia que oculta esse final. Tem Bíblia que só traz o início. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Tem diferença? Gritante diferença. Quer dizer, eu estou em Cristo Jesus, então não importa se eu ando assim, se eu ando assado, que é a mensagem de muitos, hein? Que é uma mensagem forte nos dias de hoje. Não, você tem Jesus? Tem, então pronto, você pode fazer o que você quiser. Como assim? Eu mesmo tendo Jesus, eu tenho que levar uma vida caminhando. Caminhar é andar, andar é me comportar, não na carne, mas no Espírito. Amém, pessoal? Eu creio nisso. Então, tome muito cuidado com algumas traduções. Então, voltando para a mensagem de hoje, andar no Espírito é aquela pessoa que não anda no sentimento dela, nos desejos dela, na vontade dela, mas ela anda na vontade, nos desejos, na direção de Deus. Onde é que está a direção de Deus? Na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Amém? Então, a Bíblia diz: o que é espiritual é aquele que discerne bem tudo. Ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Aleluia. Olha aqui um minutinho para mim, só para a gente entender. Eu não posso passar se eu não sentir que isso aqui entrou no seu coração. A importância, a gente só dá valor para alguma coisa quando a gente vê importância naquilo. A gente só presta atenção em alguma coisa se para a gente aquilo foi importante. A gente só gasta o nosso tempo com aquilo que para a gente tem valor. Então, você vai assistir um programa, você vai ouvir uma reportagem, você vai ler um jornal, alguma coisa, uma matéria, você só gasta o seu tempo com aquilo que para você foi importante. Então, eu preciso que você entenda quão importante é o tema. Isso é libertador para a sua vida, é abençoador para você. O que é abençoador? Você bater os olhos numa situação e discernir, entender se ela vem ou não de Deus, se ela é maligna ou não, se você tem que ir para uma oração de guerra, repreender, não aceitar, ou se você tem que entender, aceitar, Deus está agindo. Aí eu lhe pergunto, é fácil esse discernimento? Não mesmo, mas não mesmo, até para o maduro na fé, há seríssimas dificuldades. Quando você vê Samuel, amando de Deus, para ir ungir o próximo rei de Israel, Samuel. Eu não estou falando de qualquer pastor, eu estou falando do maior sacerdote da Bíblia Sagrada. Você sabe, Samuel, irmão, foi desmamado por Ana. Samuel foi um milagre. Filho de Ana, Ana não podia ter criança.
ela fez um voto: se o Senhor me der um menino, um homem, eu vou dar para o Senhor. E não era dar, Deus entrega meu filho, assim, fala na igreja, não, era dar mesmo. Desmamou o menino, levou o menino lá na igreja e largou o menino lá com o pastor. Imagina se a moda pega. Aqui, pastor, cuida aí, estou entregando para Jesus. E uma fé tremenda que Ana tem, porque em uma época que Eli, que era o sacerdote da época, não cuidava bem nem dos filhos dele, não sabia criar nem os filhos dele. Como é que você vai deixar um filho seu ser criado por um homem que não está dando conta dos filhos dele? E Ana tinha feito um voto, não a Eli, mas a Deus. Então ela vai e entrega Samuel. Samuel cresce na igreja, no sacerdócio. Brincadeira. Enquanto os outros, vamos falar para os dias de hoje, lógico, né? Trazendo para os nossos dias, guardadas aí as proporções. Enquanto a gurizada crescia, jogando bola na rua, brincadeira do Samuel era limpar o altar da igreja, era arrumar as cadeiras do templo, guardadas as proporções. Está dando para você entender? Eu estou falando desse homem, que ainda jovem ouviu o Senhor: Samuel, Samuel. Esse cidadão era com Deus, irmão. Era o grande sacerdote. Pois é esse aí que quando chegou diante de Jessé, pai de Davi, que tinha outros 7 filhos, quando ele olhou para o Eliabe, que era o filho mais velho de Jessé, ele disse: certamente é esse o escolhido do Senhor. Eu estou falando desse homem. E ele bateu os olhos no Eliabe e disse: é ele. Mas era ele? Não era ele. E Deus falou: não atentes para a sua aparência. Olha como a matéria é difícil. Você já se enganou com alguém? Não responda. Ele já bateu os olhos e disse: não, certamente esse cidadão vai, essa cidadã, olha, essa pessoa é bênção na minha vida, certamente é ele. Aí depois você, porque as aparências, por isso que você tem que estar ligado no espírito. Onde é que o Samuel errou ali? Na aparência, porque Deus falou para ele: cuidado, não se deixe levar, enganar pela aparência. Ele tem altura, ele tem jeito de rei, mas eu tenho rejeitado, não é esse. Então, irmão, cuidado, para ser um maduro na fé, precisa andar no espírito. Eu sou maduro na fé, eu entendo bem a palavra, eu já tenho vários cultos no meu currículo, eu cresci na igreja, eu já tenho um crachá, eu já tenho um cargo, eu faço alguma coisa. Tá, isso não quer dizer nada, absolutamente nada. Todos os dias, nós precisamos viver em comunhão com Deus, sem julgar as coisas por aquilo que elas parecem ser. Não é assim que você examina: você viu? Que legal, que bacana, é de Deus. Não seja precipitado, nem para dizer que não é, e nem para dizer que é. Inclusive, eu vou até abrir um parênteses aqui, é até complicado você colocar no seu coração essa semente. Bom é que você ore a Deus sobre as coisas, examine as coisas com cautela. Não seja precipitado para dizer é de Deus, mas também não seja precipitado para dizer não é. E quando eu digo isso, eu estou falando de julgar pessoas, de julgar ministérios, de julgar a igreja, de julgar pastor, de julgar irmão, é de Deus, ou não é de Deus. Calma, não seja precipitado no seu julgamento. A Bíblia diz que quem precipita, peca. Tudo bem? Quem entendeu até aqui? Graças a Deus. A importância do tema é enorme. Estou falando de discernimento espiritual. E o que é isso? Porque adianta, vamos falar de discernimento, eu passo o culto todo, porque discernimento, você tem que discernir. E eu estava ontem preparando a mensagem, aí Deus falou comigo: tá, mas o que é discernimento? A gente precisa entender primeiro o que é, para a gente poder falar. A gente corre o risco de passar o culto todo falando de um assunto, e nós não temos claramente a definição desse assunto. O que é discernimento? É a capacidade de julgar as coisas de forma clara. O que é discernimento? É a capacidade que alguém tem de bater os olhos numa situação e dizer: é maligno isso aí. Isso é de Deus.
E isso quem é que dá para a gente? Deus, porque a aparência engana. Não é os seus olhos, estou falando que não é habilidade humana. Não, pastor, eu fiz um curso. E quando a pessoa pisca assim, pastor, é porque é a pessoa do diabo. Ah, irmão. Não existe curso para isso não, irmão. Você tem que estar ligado no Espírito. É o Espírito de Deus que vai mostrar para você. Não é da carne. Eu não estou falando nada de carne. Nós estamos falando de adulto, do maduro. O espiritual discerne bem as coisas. Ele escuta uma coisa, ele entende a motivação até daquilo. Então eu estava ouvindo um testemunho de uma pessoa que cantava num determinado louvor lá no Brasil, em uma outra igreja, grande igreja, famoso grupo de louvor. Eu achei bacana até o testemunho, um tempo atrás eu estava ouvindo, junto com a Camila, e essa pessoa, não sei porquê, mas acho que por conta de uma decisão lá do grupo, ela acabou sendo colocada de banco. Eu não sei como é que cada igreja tem um nome, né? Igreja que fala disciplina, tem igreja que fala, banco. Não, você vai ficar um tempinho sem cantar, ou essa música você não vai cantar, ou amanhã você não canta. Aí colocaram ela no tal do banco, e ela guardou aquilo ficou meio amargurado, falou assim, mas é o seguinte, você precisa crescer, você precisa amadurecer, você está com umas atitudes de criança, mas foi pancada mesmo, olha, é até bonito de ouvir o testemunho dela, porque muita gente no lugar dela não ficaria, mas ela disse que ela ficou na igreja, e ainda a líder do grupo ainda disse para ela, eu quero que você venha assistir os ensaios, você vai ver, você vai participar, não, você vai ver, você vai enxergar, você vai assistir, mas você não vai participar, eu quero que você sente para você assistir, para ver como é que é, para você entender, amadurecer, crescer, parar de criancice. Aí diz que no primeiro dia do ensaio ela foi, aí ela levou um bolo, eu não sei se você já viu esse testemunho, aí ela levou um bolo, aí diz que quando ela levou um bolo, disse, oi gente, ela trouxe um bolo para todo o grupo do louvor, né? Eu trouxe um bolo, não sei mais o que, aí essa líder chegou para ela e disse assim, o que você quer com esse bolo aqui? Como assim? Eu quero, trouxe um bolo, só isso assim. Qual a motivação sua por detrás desse bolo? Eu quero que eles gostem de mim. Joga esse bolo fora, toma vergonha. Todo já, Jesus te ama. Você não precisa agora fazer com que as pessoas te vejam assim, tenham dó de você, pena de você, queiram gostar, gostem de você, por quê? Porque você trouxe o bolo, para com isso. Mas ela pesou a motivação por detrás do coração, mas isso é discernimento espiritual, porque se você não tiver no Espírito, você corre o risco do Pedro, né? Senhor, está amarrado isso aí, isso nunca vai acontecer com o Senhor, está amarrado, está atrás de mim, Satanás. Tem que estar no Espírito para poder entender. O que é discernimento então? Capacidade de julgar as coisas de forma clara. O que é discernimento então? Capacidade de julgar as coisas de forma, só mais uma vez, o que é discernimento? Capacidade de julgar as coisas de forma, pronto, é o que nós precisamos ter. Em Mateus no capítulo 14 é um grande exemplo do que é ter discernimento, da necessidade de discernimento. Em Mateus 14 a Bíblia traz a história, aquele momento em que Jesus caminha sobre o mar. O verso de número 25 diz que a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima do mar. Você conhece a história? Os discípulos estavam dentro de um barco, a tempestade, os discípulos estavam sozinhos, medo, pavor, e lá vem Jesus, de um jeito que ninguém esperava, nunca visto antes desse jeito. Jesus vem caminhando sobre as águas, para salvar os discípulos, acudir, a gente fala na minha terra, acudir, né? Ajudar, socorrer os discípulos. Mas quando os discípulos veem Jesus, na verdade eles não viram Jesus. Que o problema da falta de discernimento é essa. Quem não tem discernimento tem uma visão embaralhada, embaçada das coisas, e não vê as coisas como elas de fato são. Enxerga fantasma onde não existe fantasma. Enxerga demônio onde não existe demônio, enxerga ação maligna aonde Deus está, e enxerga Deus onde o diabo está. É uma confusão na mente daquele que não tem discernimento espiritual.
imaturo, ele não é maduro na fé. O verso 26 diz: os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, o que eles disseram? É um fantasma. E aí? Gritaram com medo. Eu fico pensando nessa cena, irmão. Lógico, na hora não deve ter sido nem um pouco engraçado. Mas tem coisas que acontecem na vida da gente que depois passa a ter graça, né? E aí você fica pensando, um monte de barbudo dentro de um barco, um agarrando o outro e assim, eu não estou falando de aquele medo assim, nós estamos com medo. Não, a Bíblia diz, gritaram de medo. Um bando de marmanjo barbudo no barco, gritando, se abraçando, espremendo, berrando de medo. Medo do quê? Fantasma. Medo de fantasma. Eu estou falando de um bando de endemoniados? Não, estou falando dos discípulos de Jesus. Tem discípulo com medo de fantasma. É sério, pessoal. Porque ele fica... O que é um transtorno do pânico? Você já ouviu falar? Síndrome do pânico, transtorno do medo. Isso tem atacado muitas pessoas, irmãos. A pessoa não consegue dormir. O pastor Jaime conta um testemunho que ele tinha isso. Ele chegou na igreja totalmente perturbado, chegou de manifestar tudo, ele bebia muito, ele era viciado na cachaça mesmo, pesado, na bebida, no álcool. E ele também tinha síndrome do pânico, ele não conseguia dormir, aquele negócio de, mesmo dormindo com a lâmpada apagada, via coisa onde não, sabe aquela pessoa que olha assim, ai meu Deus, eu vi um monstro ali. Aí você vai, não é nada, é a sombra do guarda-roupa, a porta que está aberta. É síndrome do pânico, a pessoa enxerga a coisa onde não existe. Demônio. Mas aqui não era um demônio que estava andando sobre as águas, não era um fantasma. Era quem? O próprio Jesus. O que faltou para os discípulos? Qual é a palavra? Discernimento. Discernimento. E ainda hoje, irmão, nós sofremos muito, estou te falando com todo temor, isso aqui é importante, por falta de discernimento. Enxergamos fantasma, ação maligna onde não existe. Vemos problema onde não há problema. E também deixamos de ver onde existe problema. E aí corremos o risco de amarrar Jesus. Está amarrado! E Jesus, calma, sou eu. Porque olha aí, Jesus dizendo, eles gritaram com medo, no 27, Jesus, porém, lhes falou logo dizendo, tem de bom ânimo, o que ele diz? Sou eu, não tem mais, vocês estão com medo, vocês não estão me reconhecendo no meio dessa tempestade, mas sou eu, hein? Uma vez eu dei uma mensagem lá no Brasil, eu coloquei o tema da mensagem, essa pergunta que eu coloquei lá em cima, será que Deus está nisso? Nisso o que, pastor? Não sei, você completa com o que você está passando. Porque enxergar Jesus no meio de uma brisa, de um tempo agradável, de uma fase que a gente está passando boa, é fácil, relativamente fácil. Mas você vê Jesus em meio às tempestades da vida, não é fácil. Tem coisa que a gente passa e a gente fica, será que o Senhor é que está nisso? Será que eu estou lutando contra a tua vontade? Foi o Gamaliel que disse isso, sabe, no Sinédrio, quando prenderam os crentes, os discípulos. A esse Gamaliel, muito sábio, que queriam matar os discípulos. Aí ele disse, rapaz, solta essa turma. Por quê? Porque, olha, já teve gente que se levantou aí, juntou uma turma, e depois não virou nada. Aí citou até o nome de um, de outro, mas se for de Deus, essa obra vai continuar, se não for de Deus, vai acabar, você não precisa, por que você tem que agir assim? Para você não ser achado combatendo contra Deus, olha que frase forte, para você não ser encontrado lutando contra Deus. Então, às vezes, a pessoa está lutando contra Deus porque ela não tem discernimento de quem está vindo, quem está agindo, quem está ali no meio daquela tempestade toda é Jesus. Agora, se eu não consigo ver Jesus ali, o que eu vou fazer? Eu vou ficar com medo, eu vou gritar, eu vou amarrar, eu vou fazer de tudo para me livrar. Mas peraí, mas é o Senhor. Você
já parou para pensar? Eu não sei o que você está passando, tá? Eu não sei o que você está passando. Eu estou te falando hoje sobre discernimento. Então você tem que ouvir a mensagem com discernimento. Mas eu preciso te fazer uma pergunta, você não precisa me responder. Mas você já parou para pensar que Deus pode estar nisso? Tudo bem? Amigos ainda? Você já parou para pensar que Jesus pode estar no meio dessa tribulação toda? Que o Senhor pode ter parte nesse negócio aí? Não seja precipitado no julgamento. Não, amarrar, é no diabo. Peraí, é mesmo? É, mas se for, tem que amarrar mesmo. Não vai abraçar fantasma agora, levar para casa, né? Se for fantasma, você repreende. Em nome de Jesus. Se for demônio, você manda embora. Mas e se não for? E se for Jesus? E se por detrás dessa tempestade aí o Senhor está caminhando para te fazer uma pessoa melhor, hein? Para te fazer crescer, para te fazer progredir na fé, para fazer de você um campeão. Deus tem um projeto para você. Você pode não estar vendo agora, mas Deus vê tudo. Eu acho lindo, irmãos, a postura de Jesus no texto, sabe? Porque se fosse eu vou falar, fica só entre nós. Se eu estou caminhando sobre as águas para socorrer os discípulos, eu vejo os discípulos gritando, não me olhe assim. Mas eu acho que eu ia fazer assim um ai, ai. E eles, vou morrer. Aí depois eu salvo eles. O homem tem disso, né? Mas Jesus, diz a Bíblia, logo, olha a palavra que diz o verso 27. Jesus lhes falou logo. Jesus quer que você enxergue as coisas como elas são, rapidamente. Ele não quer te ver gritando, sofrendo à toa. Ele quer que você veja as coisas logo. E logo Jesus disse, ei, sou eu. Eu sei que vocês não estão me conhecendo, estou vindo de uma forma diferente, estou caminhando aqui sobre as águas, eu estou entendendo, vocês estão desesperados, o coração está saindo pela boca, vocês estão querendo me amarrar, estão querendo gritar, estão querendo pular do barco, mas sou eu, vocês não precisam ter medo, vocês não precisam gritar mais, vocês podem ficar tranquilos, porque eu é que estou vindo aqui sobre essas tempestades, eu estou no meio disso tudo, fique em paz, vai dar tudo certo. Logo Jesus se identifica. Só que eu não podia parar aqui, irmãos, porque nós temos um amigo nosso de todas as manhãs, como é o nome dele? Tem que ser o Pedro, né? Tinha que ser ele, né? Respondeu Pedro e disse, Senhor, se é o Senhor mesmo, interessante, o que Jesus tinha dito? Sou eu. Não foi isso que Jesus disse? Irmão, vamos falar sério, Jesus é bom demais, não é? É muito paciente com a gente. Quantas vezes a gente vem na igreja, Deus dá uma mensagem, Deus te revela, Jesus diz, sou eu estou por detrás disso, Deus nos dá a visão, Deus nos dá o discernimento, Deus nos mostra as coisas, e mesmo assim, ó o crente, me dá mais um sinal, mais um agora, eu quero outro, meu Deus, o 15º, só para a gente ter certeza que é o Senhor mesmo. E você sabe o que é interessante? Ele dá. Que olha, o Pedro disse, não, se é o Senhor mesmo, só para ter certeza, mas vai que não é, né? O senhor está dizendo que não é que eu não acredito, não. É incredulidade sim, irmão. Se Jesus está dizendo que irmão. Se ele está falando que não precisa de mais nada. Mas mesmo assim, te dá uma de Pedro, mas se é mesmo, então eu queria fazer um teste. Se é mesmo, manda eu ir ter contigo, assim, andando, igual o senhor está andando. O que Jesus diz? Vem. Você quer vir? Sou eu. Vem. Mas não é que o Pedro foi, irmão? Mais interessante ainda é que ele vai. Porque, de novo, se fosse eu no lugar do Pedro, não, se é o Senhor mesmo, já está, tudo bem, mas às vezes nós agimos assim, eu não posso mentir. A gente pede mais um sinal. Mais uma prova, se é de Deus mesmo, se o Senhor está nisso mesmo, então Deus me mostra, então Deus isso, então Deus aquilo, aí Jesus diz, vem, aí no lugar do Pedro, eu acho que até eu diria, não, tudo bem, é o Senhor mesmo, deixa eu aqui, mas não é que ele vai, ele sai do barco, ele começa a caminhar sobre as ondas, sobre o mar, para ir ter com Jesus,
e ele sente o vento forte, no verso 30, e ele começa a afundar, ao verso 30. Ele sente o vento forte, começa a ter medo, começa a afundar, indo para o fundo, ele clama: Senhor, me salva, Senhor, me ajuda, Senhor, eu estou naufragando na fé, Deus, eu estou precisando de ajuda. Aí, mais um momento, só entre nós, para minha vergonha, eu também, aí, falei que era eu. Você não acredita? Porque a gente não é assim? Eu te dei a palavra, irmão. Olha aqui, você não crê, né? Morra também afogado, para você aprender. Jesus é bom, irmãos. Jesus é bom. O que Jesus faz? Jesus estende a mão. Vem cá, rapaz, vamos lá para o bar. Está difícil, né, Pedro? Estou desenhando para você. É muito amor, irmão. Quantas vezes a gente tem uma palavra de Deus, Ele mostra, Ele se revela, Ele dá a palavra, Ele dá o sinal depois, Ele é paciente, e de novo, e aí nós estamos mesmo assim, naufragando a fé, Ele vem, estende a mão, levanta a gente de novo, coloca a gente na segurança do barco, nos fazendo crer novamente. Olha, irmão, se isso não é amor, então eu não sei o que é amor. É paciente demais conosco, mas nós precisamos ter discernimento das coisas. Um outro grande exemplo de discernimento, só para a gente orar, eu não vou demorar, porque a história desse é muito grande, mas uma das histórias mais lindas da Bíblia Sagrada, e terríveis ao mesmo tempo, a história de José do Egito. E quando a gente fala de discernimento espiritual, meu Deus, é show a vida desse homem. Porque como é que consegue enxergar Deus naquilo que ele passa? Que isso é discernimento. Você vê Deus onde ninguém vê. Qualquer um passando o que ele estava passando, viria só fantasma. Enxergaria só demônio. Só diabo, a vontade do inimigo, não é possível, eu tenho um sonho, mas eles estão me segurando, mas eles me pagam, ninguém vai me segurar. Você vê até crente assim, hoje crente ora, ele na mente dele, eu estou pedindo justiça, mas na verdade está até escorrendo sangue, veneno, eu quero é vingança, eu quero desviar a cabeça do meu irmão numa bandeja de prata, em nome de Jesus. Particularmente, eu creio que existem até canções que, ao meu ver, são até vingativas. Tem uma que, Jesus, eu não sei se eu já comecei. Como é que é o nome? Pronto. Como é que diz essa canção? Está gravando, né? Amém. Como é que é mesmo? Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. Né? Esquisito, né? Aí você vai estar no palco e ele vai ter que te aplaudir. Meu Deus, é bacana. Aí o crente, é mesmo. Eles vão ver. Mas é a motivação errada. Irmão, não tem problema nenhum você querer crescer, mas a questão é, por que você quer crescer? Se eu quero comprar um carro, por quê? Meu vizinho comprou. O que tem? Eu quero a casa, mas por quê? Meu colega de serviço já tem 2. Está errado, irmão. A motivação do crente não é essa não, você não tem que ter nada para esfregar na cara dos outros. Somos o povo de Deus, um povo livre. Quem é livre de verdade, quem está em Cristo é livre de verdade. Não precisa provar nada para ninguém. Tudo que Deus tem para você, irmão, eu quero que você cresça, eu quero que você conquiste, mas para a glória de Deus. E quando eu vejo José, voltando para a mensagem, a história de José, vamos lembrar rapidinho, porque a história é muito comprida, eu vou falar mais do que ler, porque senão a gente não sai daqui hoje. A história de José é uma história terrível. Desde pequenininho, olhando para mim, José tinha sonhos de Deus, não era da mente dele. E nestes sonhos, ele via que, por exemplo, o feixe dele ficava de pé, e os dos irmãos se curvavam diante do feixe dele. E
ele não escondia os sonhos, sabe? Ele contava os sonhos para os irmãos, e os irmãos começavam a ter inveja dele. Para piorar um pouquinho a situação, havia ali uma preferência do pai por José. Isso é complicado, quando um pai prefere um filho em detrimento do outro, é ruim, isso não é bom. Aí o pai fez uma túnica colorida por José, e dos outros, sei lá, cinza. Mas a de José, ela era colorida. Aí o José também, que não escondia, não tinha, saía com a túnica dele, meu irmão, ainda falava, né, Deus me mostrou que eu vou ser grande, os feixes de você vão estar se curvando. Aí, irmãos, os irmãos, isso não justifica, mas os irmãos se perderam, souberam lidar com isso, com esse sentimento. José era o mais novo, pegaram José, a primeira intenção era matar o José. Aí alguém, não, vamos ganhar um troco em cima dele, jogaram José numa cova, passaram os mercadores ali, venderam José. Irmão, vender, imagina sua família juntar para te vender. Venderam José como escravo. Aí o José vai para o Egito como escravo. Você já deve ter visto pelo menos em filme como é que é vendido um escravo. Uma plaquinha, quanto custa, mostra os dentes, volta. Quem que é? O filho mimado, o José. Aí quem é que compra o José? Potifar. Aí o José, escravo, vai trabalhar na casa do Potifar. Começa de baixo, lavando o chão, pisando, tá? Eu não estou falando de um empregado com salário, estou falando de um escravo. E ali ele começou a trabalhar e botando para quebrar. Ele já podia estar ali. Meus irmãos me pagaram, vai ver. Ai, Senhor, quem te viu passar na prova? Ai, Deus, tira isso da minha mente. Aí o José está esfregando o chão, e o José começa a crescer, desenvolver, se destacar. Daqui a pouco o José é promovido. Qual que é a promoção do escravo? Agora ele tomava conta de tudo dentro da casa. E a mulher do Potifar, que não valia lá muita coisa, coloca os olhos no Zé, e quer ter um caso com os interessantes, que quando o José chegou, ela não olhava para ele não, irmão. Porque esse não é um demônio. Agora o Zé está um pouquinho mais arrumadinho, ajeitadinho, crescendo na vida, a mulher põe os olhos nele e diz, tem um caso comigo, se deita comigo. Diz, não, eu não posso pecar contra Deus, eu não posso quebrar minha confiança com o meu Senhor. E correu, e ela agarrou na capa dele, ficou com a capa dele, ele tirou a capa, ele saiu para fora, correndo, gritando, não, eu não quero. Hoje isso daria um problema, né? E aí a mulher começa a fazer um escândalo, tentou me agarrar, ele tentou me agarrar. O marido chegou, ela contou, vai acreditar em quem? No escravo ou na mulher do chefe? Na mulher do chefe. Para onde é que o nosso José vai? Para a cadeia, injustamente. Você sabe quanto tempo ele fica na cadeia? 7 anos. Irmão, para a gente é fácil, você vira a página da Bíblia, governador. 7 anos. Aí um dia está lá o copeiro, está lá o padeiro, está lá tudo preso. Aí eles tiveram um sonho na cadeia, tudo na cadeia. Aí o José revelou o sonho, e aí ele disse, olha, você vai voltar, servir o faraó, para o copeiro. Aí diz para o copeiro, mas quando você estiver lá com o faraó, não se esqueça de mim não, hein? E não é que o cidadão, aconteceu tudo direitinho, do jeito que o José revelou, ele voltou a servir o faraó, e ele esqueceu do José. José fica na cadeia mais 2 anos. Até o dia que o faraó tem um sonho perturbado, aí o copeiro, 2 anos atrás tinha um cara na cadeia comigo, olha, vontade de orar, pois eu já amo esse copeiro, irmão. Você vê que eu que estou de fora da história, já fico, como é que você esquece de uma pessoa 2 anos a mais na cadeia? Mas finalmente lembraram de José, levam José à presença do faraó, ele decifra, ele revela o sonho do faraó, 7 anos de fome, 7 anos de abundância. O faraó faz dele governador do Egito. Irmão, que história! E governador do Egito, José casa. Até então ele não viu seus irmãos ainda, mas assim que José casa e começa a ter filhos, nós lembramos desse texto que para mim é tremendo. Em Gênesis 41:50, José tem 2 filhos. E a Bíblia cita o nome deles, que eu fiz questão de destacar aqui, com a sua permissão. No 51, José chamou o primogênito, o primeiro filho que ele teve, de Manassés. E naquela época se dava o nome aos filhos com significado.
O nome não era uma questão de gosto. O nome era uma questão de circunstâncias do nascimento. Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o trabalho, de toda a casa do meu pai. Deus me fez esquecer. Repita assim comigo: Manassés, Deus me fez esquecer. Só mais uma vez: Manassés, Deus me fez esquecer. Olha o que o José está gerando. Algumas pessoas precisam gerar esse filho. Agora a linguagem espiritual. Que filho? O filho do Deus me fez esquecer. O que? A injustiça que eu sofri. As asneiras que eu ouvi. O tratamento que eu recebi. O que aconteceu? Deus me fez esquecer. Ah, pastor, eu não consigo. Claro que não. Você não viu a frase? É Deus que vai te fazer esquecer. Não é um botão que você tem. Esqueci. Isso não é você. Não vem de você. Não vem de nós. Olha o que o José está dizendo. Deus que me fez esquecer. E aí depois ele tem um segundo filho, versículo 52, e chamou o segundo de Efraim, porque disse, o que significa Efraim? Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então Manassés, Deus me fez esquecer. Efraim, Deus me fez crescer. Não inverta a ordem dos partos. Não existe crescimento sem perdão. Então, Deus me faz esquecer, primeiro tem que nascer. Esse é o primeiro filho que você tem que gerar. É o perdão, é liberar as pessoas. Você tem que ter esse discernimento. Eu libero, eu perdoo. E aí virá o segundo filho, o crescimento, a prosperidade. Aí você rompe. Aí você desenvolve. Amém? Tudo isso no Egito. Agora ele está com os filhos, e aí para terminar, nós vamos orar já. Acontece de chegarem os anos de fome, e dos irmãos terem de vir até o Egito para comprarem comida. Estão entendendo a história? Tudo muito bem costurado pelo Senhor. Eu não sei se você já enxerga Deus aí. Difícil ver Deus aí antes. No meio, durante, mas Deus costurando tudo, perfeito, perfeitamente. Então lá vem os irmãos, e quem é que era o responsável pela comida? O governador do Egito. Como é que é o nome dele? O nosso amigo José. Então eles têm que chegar diante do governador, eles não conheceram José. José está diferente, o Egito tinha características diferentes. Então eles chegam diante de José, e todos eles estão diante de uma autoridade. O que eles vão fazer? Se curvar. E eles se curvam diante do José. O José conhece os irmãos, reconhece, mas os irmãos não conheceram que era José. E o José olhou e lembrou, certamente, do sonho que há muitos anos atrás Deus tinha dado a ele. O feixe dele de pé, os irmãos se curvando diante dele. Ainda bem que José era maduro, porque se o José não fosse, primeiro podia mandar matar todo mundo. Eu já vejo até pela própria mulher de Potifar, que a Bíblia nem fala mais dela depois, né, irmão? Mas se fosse outro, sou governador, eu fui para a cadeia por causa de quem? Mentira daquela mulher? Corta os 2 braços dela, as 2 pernas dela. Autoridade agora ele tinha. Mas deixa para lá. Rapaz, mas você é bobo, você tem sangue de barato? Não, eu tenho sangue de Jesus. Eu tenho sangue de Deus. Eu vou crescer. Eu vou desenvolver. Eu não vou deixar isso me amarrar a minha vida, não. Eu quero progredir para a glória de Deus, prosperar como pessoa, crescer espiritualmente. Só há crescimento, irmão. Só nasce o Efraim se o Manassés nascer primeiro. Estou esquecendo-me das coisas que para trás ficam, aí eu consigo prosseguir para aquelas que estão diante de mim. Não existe, irmãos, prosperidade se eu não deixar para trás. O que para trás deve ser deixado. Acabou. Esquece, perdoe, libere, ore a Deus, faça o que for preciso, para que você não prenda, não amarre a sua própria vida. Ele podia ter mandado matar, é verdade, mas ele também podia ter dado um showzinho dele, né? E eu vejo alguns crentes fazendo isso, desculpa, mas mais ou menos assim.
Eu falei para vocês que Deus era comigo. Não falei? Não falei que vocês um dia iam se curvar diante de mim? Olha aí. Tira a foto aí, servo. Põe no Face. Que Deus promete, Deus cumpre. Esfregar na cara de vocês aprender uma coisa. Podia. Mas você não vê no tom de José imaturidade, criancice, carne. José é espiritual demais. Pelo contrário, depois de vários episódios, finalmente ele se dá a conhecer, ele se revela, ele diz quem era para os irmãos. Mas olha só, para terminar, olha só as palavras de José, Gênesis 45, 5. Agora, pois, não vos entristeçais. Ele está falando para os irmãos dele. Os irmãos deviam não só estar tristes, mas o coração com medo, né? Saindo pela boca, vai matar a gente. Não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haveres vendido para cá. Quer dizer, olha, porque para a conservação da vida, eu destaquei, com a sua permissão, está em vermelho, Deus me enviou diante de vós. Olha o desafio, ele conseguiu ver Deus nessa lenha toda. É fácil, mas não mesmo. Mas ele conseguiu ver Deus. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega, pelo que, de novo, Deus me enviou adiante de vós para a conservação da vossa sucessão na terra, para guardar-vos em vida por um grande livramento. Ele vê Deus. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus. Foi Deus que me tem posto por pai de Faraó, por senhor de toda a sua casa, como regente de toda a terra do Egito. Diga amém. Ah, irmãos, como é feliz a pessoa que vê Deus naquilo que enfrenta. Eu conheço colegas de ministério, irmãos, que quando são transferidos, estou te falando de todo o coração, já está gravando mesmo, Deus abençoe os irmãos. Eles não veem Deus, eles veem vós. Olha o segredo de José. Não fostes vós que me enviastes para cá. Qualquer um diria, você está doido? Foram seus irmãos, venderam você, jogaram você na cadeia. Foram seus irmãos que fizeram isso. Esse é o desafio do espiritual, sabe, irmão? Do maduro na fé. Tirar a mão do homem das coisas e colocar, enxergar a mão de Deus naquilo que está acontecendo. É um desafio. Mas quando você consegue fazer isso, você se liberta da crença falsa de que a sua vida depende do bom humor do seu chefe. Sua promoção depende de um chefe bacana que tenha sobre você. E você começa a crer de verdade no que a Bíblia diz. É Deus que exalta, é Deus que abate. E se você estiver servindo a Deus, seu coração estiver nele, Deus sim usa pessoas. Deus pode usar qualquer um, mas a bênção vem dele, sempre veio, sempre virá. O próprio rei que estava interrogando Jesus, disse a ele, dizendo, eu tenho autoridade para te livrar, para te soltar. Você tem que falar comigo. Jesus respondeu para ele, você não teria autoridade nenhuma, se lá do alto, o meu pai não tivesse dado a você. Está pensando que você é o quê, rapaz? Está dizendo que você está com a coroa na cabeça? Se lá do alto meu pai não tivesse validado, você não estaria aqui. Tudo vem do alto, irmão. É do alto. Se você for fiel a Deus, Deus honra você, Deus ergue você, Deus prospera você, Deus coloca você lá em cima. Mas para de enxergar a mão dos homens em tudo que você passa. É que fulano passou a perna em mim, mas foi ele mesmo, pastor, sim, e agora, vai ficar amarrado aí? José podia dizer, vocês me venderam para cá, né, olha que bagunça vocês fizeram na minha vida, mas eu sou de Deus, e o venenão, né, eu sou de Deus, e agora vocês vão ver que Deus é bom, agora eu vou sustentar, podia até sustentá-los, mas com esse coração peludo, cheio de coisa ruim,
Está amarrado em nome de Jesus. José, não foi vocês que fizeram isso comigo, não. Deus que me trouxe para cá. Deus que me enviou diante de vocês. Deus tinha um plano. Eu estou na mão de Deus. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Vocês podem tentar prejudicar e às vezes até parecer que conseguiram. Mas eu sirvo um Deus que é poderoso para converter até maldição em Deus. Minha vida está na mão de Deus. Não vou temer aquilo que me pode fazer o homem. O maior é Deus que nos dá vitória. Você crê nessa palavra? Coloca a mão no seu coração, sentado mesmo. Precisamos de discernimento espiritual. Meu Deus, nós oramos por discernimento nesta manhã de domingo. Nós oramos a Ti para que o Senhor nos faça enxergar o Senhor. Não só nos momentos tranquilos e bonanças e pastos verdejantes, mas que o Senhor nos dê visão clara da Tua presença em meio às tempestades que nós enfrentamos. Que o Senhor nos faça espirituais e maduros na fé, a ponto de conseguirmos separar, meu Pai, fantasmas de Jesus Cristo, a ponto de conseguirmos ver o Senhor onde ninguém vê, conseguir entender e perceber a Tua mão por sobre nós em meio aos vales de ossos secos, perceber, Deus, o Teu Espírito nos conduzindo, nos dirigindo, nos orientando todos os dias da nossa vida. Deus, operando o Senhor, Tua palavra diz, não há quem te possa resistir, não há quem possa impedir o Teu agir. Por que viver, Deus, como se o homem tivesse poder sobre nós? Se somos Teus, se entregamos a nossa vida, o nosso coração a Ti, como, meu Pai, viver esmolando, Deus, favor humano? Eu creio que o Senhor é por nós, e está escrito que se Deus é por nós, quem será contra nós? Diga, Senhor Jesus, muito obrigado por esta palavra. Ajuda-me, Senhor, a alcançar essa maturidade. Dá-me, Senhor, eu lhe peço, discernimento de todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o nosso Rei, que Ele merece. Glória a Deus. Aleluia. Diga glória a Deus. Fala para o teu vizinho que Deus te dê discernimento. Você consiga enxergar todas as coisas. Agora, ó, semana que vem, domingo que vem, hein? Só milagres, os grandes milagres na Bíblia Sagrada. Vai ser lindo o que vai acontecer aqui. Você trouxe o seu patrocinador hoje? É o último domingo do mês. Pega na mão. Hoje eu quero orar especialmente pelo patrocinador, pelo dizimista. Pastor, eu preciso